capítulo 3. Vamos à palavra de Deus? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Deus tinha uma obra com Moisés, ele quis se adiantar a esta obra, como narra Estevão no seu discurso de Atos capítulo 7. Moisés quis interferir na vida dos judeus quando ele tinha 40 anos de idade, só que foi uma ação carnal, uma ação precipitada, uma ação antecipada, não deu certo, ele precisou fugir, ficou neste deserto de Midian. Midian era um país vizinho de Israel, muito pequeno, que já não existe mais hoje, já foram destruídos. Diga glória a Jesus. Midianitas também eram descendentes de Abraão. Então ali Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Já vimos no capítulo anterior, o episódio aqui no poço, Moisés se encontrou com aquelas moças, defendeu-as dos intrusos, as moças queriam dar de beber ao rebanho, e daí Moisés acabou morando na casa desta família, acabou se casando com a filha mais velha, que era Zípora. Diga glória a Jesus. E ali ficou trabalhando, ele estava apacentando o rebanho. Nunca é demais dizer que Moisés estava levando a sua vida normal e estava trabalhando. E aqui, neste capítulo, em que ele vai ter um dos maiores encontros com Deus que uma pessoa pode ter, uma das experiências mais gloriosas de toda a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, o que Moisés estava fazendo? Moisés sabia que o seu nascimento tinha sido preservado pelo Senhor, a sua vida tinha sido milagrosamente protegida pela providência de Deus, sabia disso, sabia que ele tinha um chamado de Deus, o livro de Atos deixa isso muito claro. Diga glória a Jesus. Era um homem de fé. Hebreus 11 diz que ele, pela fé, deixou de lado os tesouros do Egito, dando maior valor às riquezas espirituais eternas. Então era um homem de fé, mas aqui vemos ele numa situação, vivendo uma vida comum, apacentando este rebanho, esperando a hora de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é uma tarefa assim difícil de nós aprendermos, mas o Espírito Santo vai nos dar graça. Diga glória a Deus. Existe o que é de Deus, existe o que é sobrenatural, existe o que é poderoso, e existe o que é a vida normal. Irmãos, até a nossa vida normal também é um milagre, também é providência de Deus dia a dia, na vida normal, na vida cotidiana, naquele que acorda, vai para o serviço, volta ao serviço, de noite fica em casa com os filhos, vem para a igreja. Diga glória a Jesus. Deus também está nisso. O livro de Eclesiastes diz que tem tempo para todo propósito. Irmãos, e às vezes as pessoas ficam assim numa vida muito ansiosa. Irmãos, até mesmo nas coisas de Deus. Irmãos, o Senhor me falou hoje, quase audivelmente. O Senhor me disse assim: a oração é um instrumento para tirar a ansiedade, não para produzir mais ansiedade. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos em nada, antes em tudo, apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando nós ficamos assim, sobressaltados com um assunto urgente, um assunto difícil, irmãos, a gente ora aquelas orações desesperadas: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Irmãos, isso é um problema. A oração é para tirar essa ansiedade, não para produzir mais ansiedade. Diga glória a Jesus. Descanse em Deus, confie em Deus, faça uma oração, mas não faça uma oração desesperada, não faça uma oração louca. Diga glória a Jesus. Calma, fala assim: calma. Não é o teu desespero em oração que vai mover a mão de Deus, jamais. E tem coisa que você pode se rasgar em dois. Se Deus não quiser fazer, não faz. Diga glória a Jesus. Então nunca se esqueça disso. Oração é um instrumento para tirar a ansiedade. Na oração você se derrama diante de Deus e sai como Ana, capítulo 1 de 1 Samuel. Sai com o coração confortado.
Diga glória a Jesus. Irmãos, voltando à história, Moisés, na sua vida comum, ele estava lá apacentando o rebanho do sogro. Isso durou 40 anos. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas naquela época era muito diferente. Irmãos, nós estamos vivendo em dias doentes. Essa terra está doente. 2 Timóteo 3:1, nos últimos tempos haverão dias trabalhosos. E fala lá um monte de características ruins destes dias que nós estamos vivendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha só, Moisés, um homem com um chamado tremendo, ficou 40 anos num deserto, no fim do mundo, cuidando do rebanho do sogro. Irmãos, se fôssemos nós, não ficava nem 40 dias. Ai, porque eu não estou fazendo nada, porque eu não estou produzindo, meu Deus, eu estou perdendo tempo, o que eu estou fazendo aqui com todo o meu potencial? Fazer misericórdia, e com a promessa que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo com essas cabras, fazer misericórdia? Não, Moisés estava lá, e demorou 40 anos, diga glória a Jesus, e quando chegou a hora de Deus, nem um dia mais, nem um dia menos, o próprio Deus fez. Diga glória a Jesus. Irmãos, é engraçado, quando Deus nos dá promessas, o nosso coração é meio esquisito, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para a promessa se cumprir. Muitas vezes sim, mas muitas vezes a promessa que Deus fez é Ele mesmo que vai cumprir. Diga glória a Jesus. No mais das vezes, a nossa participação nisso é apenas continuar fiel, não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Diga glória a Jesus e esperar Deus agir. Então, irmãos, Deus está falando conosco aqui. Olha aqui a vida de um grande homem de Deus, 40 anos no deserto, cuidando lá do rebanho do sogro, até o dia que Deus se manifestou. Fala para um lado, Deus está falando com você. Com você. Meu amado, quem impõe ritmo em nossas vidas é Deus. É o Espírito Santo que está falando isso. Quem dá o ritmo para as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Quando nós aceleramos a nossa própria vida por nossa própria conta, aguenta o retranco depois. Faz misericórdia. Vai estourar isso em algum lugar, sempre do nosso lado, lógico. Diga glória a Jesus. O ritmo da tua vida, quem impõe é Deus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. E aqui está um homem casado que tinha 2 filhos, que trabalhava e voltava do serviço, trabalhava, voltava do serviço, e em um momento diz que ele se desviou de Deus. Não, ele parece que se conformou, parece que ele se acomodou. Não, era apenas isso mesmo. Tinha que esperar a hora de Deus. Diga glória a Jesus. Enquanto isso, ele estava vivendo uma vida comum e normal. Fala por mão do lado, você precisa viver. Diga glória a Jesus. Você precisa viver. Diga glória a Deus. Olha para a cara do irmão, vê se ele está com cara de quem está vivendo ou se ele já está meio morto assim. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Tem que viver. Então, irmãos, nós precisamos abandonar a ansiedade. Jesus tanto fala sobre isso, porque qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um covo da estatura? Quem pode tornar um fio de cabelo branco ao preto? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tem que viver. Se Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, espere Ele fazer. Permaneça fiel. Diga glória a Jesus. E outra, meu amado, sabe uma palavra que os homens não gostam? É isso. Permaneça fiel na tua pequenez. Se for para você ter coisa grande, Deus vai te dar. Diga glória a Jesus. Agora ficar nessa ansiedade, nesse desespero, nessa inquietação interior. Mateus 6, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, Ele cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Diga glória a Jesus. Deus amado, irmãos, nós estamos em dias tão loucos, tão atravessados,
que se nós não tivermos sabedoria para vivermos nesses dias, nós vamos morrer antes da hora. Então você se cuida. Fala assim, se cuida. Diga glória a Jesus. Já falei para os irmãos 1 milhão de vezes. Essa história assim, ele foi porque chegou a hora dele. Irmãos, isso é coisa do espiritismo, isso é coisa de carne, isso é coisa de karma. O que tem que ser, será. Capaz. Fala assim, misericórdia. Tem gente que age da maneira mais imprudente desse mundo, morre por imprudência e chegou a hora dele, capaz. Salmo 90, eu li ainda hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fala para um lado do coração sábio. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos num texto, um homem de Deus, com um chamado tremendo, e na vida dele não estava acontecendo nada. Diga glória a Jesus. Nada, estava socado no deserto. Enquanto isso, o que ele fazia? Vivia. Cumpria todas as obrigações normais de uma pessoa normal. Diga glória a Jesus. E outra, ele se manteve bem vivo. O dia que veio a manifestação de Deus, o dia que veio o encontro com Deus, ele estava inteiro, ele estava muito bem. Diga glória a Jesus. Meu amado, se Deus tem planos para a tua vida, você precisa sobreviver para que esses planos se cumpram. Não morra antes da profecia se cumprir. Diga glória a Jesus. Não vai morrer na véspera, por favor. Fala assim, não morra na véspera. Diga glória a Deus. Deus tem um plano na tua vida, então vamos esperar ele se cumprir. Enquanto o plano não se cumpre, o que você faz? Viva. Diga glória a Jesus. Viva. Irmãos, eu tive sim luta comigo mesmo para entender algumas coisas. Irmãos, até que para eu aprender, irmãos, que a vida tem que ser toda equilibrada. A nossa vida tem que ser toda, completamente equilibrada. Diga glória a Jesus. Irmãos, na minha adolescência e juventude, eu nutri um pensamento equivocado que se eu buscasse muito ao Senhor, era só se buscar muito ao Senhor que o resto estava resolvido. E daí eu busquei muito ao Senhor e um monte de áreas de minha vida se descarrilharam bastante. E daí eu entrei em crise, mas meu Deus, eu te busquei tanto e aconteceu isso. Irmãos, até que eu entendi o seguinte: o que você acha que é buscar muito? Em um monte de culto, cantar bastante, orar bastante? Não, isso não é buscar muito ao Senhor, isso é cantar bastante, se orar bastante e ir bastante no culto. Agora, ler a palavra e cumprir exatamente o que está escrito, porque a palavra diz um monte de coisas que nós temos que fazer, e a gente não faz achando assim, não, mas pelo tanto que eu oro, tá certo que eu não faço isso, mas Deus vai me dar uma canja, né? Vai nada, fala assim, vai nada, não vai te dar canja nenhuma. Diga glória a Jesus. Olha a frase perigosa que eu vou te dizer, perigosa mas verdadeira. Até orar demais faz mal. Diga glória a Jesus. Você não tem que orar demais, você tem que orar o tanto certo. Porque você tem que orar, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que passear, você tem que fazer exercício físico, você tem que conversar, você tem que rir. Diga glória a Jesus. Tem um monte de coisas que você tem que fazer. Então fala para nós assim, você tem que fazer muita coisa. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer nos dar sabedoria. Irmãos, e Moisés tinha essa sabedoria. Diga glória a Jesus. Estava lá. Aliás, na verdade, o coração dele estava assim um pouco desesperançado, talvez. Mas isso foi a ação de Deus, porque Deus fez com que as expectativas humanas dele ficassem completamente frustradas, para que quando chegasse a hora de Deus, fosse totalmente Deus a operar. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer trabalhar também em nós, irmãos, para acabar aquilo que em nós é mero sonho e expectativa humana. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não quer realizar os nossos sonhos, Deus quer realizar os planos dele, que são infinitamente maiores que qualquer sonho de qualquer pessoa.
Diga glória a Jesus. Então até os nossos irmãos, e nós somos meio viajantes de vez em quando, fazem misericórdia. Ai, irmãos, quando vem uma profecia, a pessoa viaja. Ai, de certo Deus está falando isso. Mas deve ser, ai, olha, me dá até arrepio. Quanto arrepio que eu já tive na vida, não tinha nada a ver. Fazem misericórdia, não era nada daquilo. Diga glória a Jesus. Os caminhos de Deus são maiores. Fala isso para um lado. Os caminhos de Deus são maiores. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Deus está falando aqui. Olha o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. Moisés estava no meio do deserto. Sarça, aqueles arbustinhos retorcidos que tem nos desertos lá da Arábia. Diga glória a Jesus. Era o anjo do Senhor. Aqui é um dos textos do Velho Testamento que diz a expressão o anjo do Senhor, e que os teólogos gostam de chamar isso de teofania. Essa palavra não está na Bíblia. Quem comenta sobre a Bíblia que inventou essa palavra. Teofania significa uma manifestação do Senhor Jesus pré-encarnado no Velho Testamento, como se fosse um anjo. Diga glória a Deus. Então era o próprio Deus se manifestando aqui nessa sarça. Ele se manifestou em formato de fogo. Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ezequiel 1, o profeta teve uma visão de Deus, um homem em pé no trono. O trono parecia uma grande safira imensa e tinha um arco de esmeralda em volta. Diga glória a Deus. E este homem no seu interior era como se fosse um fogo revolvente. O livro do Apocalipse diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Por que a palavra do Senhor representa a manifestação da presença de Deus como de fogo? Atos 2, no Pentecostes foram repartidas línguas como que de fogo. Diga glória a Jesus. O que significa isso, irmãos? O nosso Deus não tem sentimentos frios, distantes, jamais. São sempre ferventes. Irmãos, o céu é um lugar fervente, um lugar intenso. Diga glória a Jesus. Tem gente que pensa no céu assim como se fosse um ambiente, assim, quase que se fosse um spa. Fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Não, é um lugar intenso, lugar de vida em abundância. Então fala para o mundo lado, Deus quer te incendiar. Fogo queimando e não consumindo a sarça. Era o que Deus queria fazer com Moisés, o que Deus queria fazer com o povo de Israel. É o que o Senhor quer fazer conosco. Jesus disse: vim pôr fogo na terra, e que mais quero se ele já está aceso. Então, irmãos, o Senhor quer nos incendiar com o seu poder. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe o que é isso? Deus quer nos incendiar. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Irmãos, eu já vi crente pentecostal que vai no culto quase sobe no teto, de tanto pular, berrar e sapatear, de fervoroso. No dia seguinte acorda para o serviço assim, daí vai para o serviço, faz misericórdia. Daí senta na mesa, parece que está morrendo em cima da mesa. Irmãos, isso é desequilíbrio. Porque se você tem o fogo de Deus, você vai ter o mesmo fervor no serviço. Além do que é pecado. E trabalhar com essa má vontade. Fazer misericórdia, parece que está morrendo. Se é fogo de Deus mesmo, vai ser fogo de Deus na vida 24 horas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e é por isso que nós temos que ter esse equilíbrio em todas as áreas da vida, porque eu já vi gente dizendo assim, está lá no serviço com aquele sentimento de morte, assim, ai, não vejo a hora de acabar isso aqui para eu ir numa reunião de fogo. Tá, enquanto isso tem que trabalhar, meu filho. Diga glória a Jesus. E tem que trabalhar com disposição, com fogo de Deus também. Diga glória a Jesus. Com disposição, com graça, com ousadia, com determinação, com vida em abundância no serviço também. E na escola também. Diga glória a Jesus.
Gente que estuda à noite e vai lá para o serviço, lá para a aula e fica lá. Fazem misericórdia. Deus não gosta de coisa mal feita. Irmão, Jesus está falando aqui. Fala esse ponto do lado. Deus não gosta de coisa mal feita. Diga glória a Deus. Se vai estudar à noite, vai estudar à noite. Fala assim, estudar. Diga glória a Jesus. Aleluia. A sarça não se consumir. Versículo 3. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés viu e não discerniu de início que fosse uma visitação de Deus. Ele achou que era uma visão. Versículo 4. Vendo o Senhor que Moisés se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Disse-lhe o Senhor: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Diga glória a Jesus. Irmãos, o versículo 1 diz que Moisés foi no monte de Deus, o monte Horebe. A palavra do Senhor não fala, a primeira vez que o texto bíblico narra sobre o monte Horebe. Os comentaristas dizem que estes lugares já eram anteriormente sagrados por outras pessoas que tiveram experiências espirituais em tais lugares. Na Bíblia é a primeira vez que aparece. Não que Deus estivesse dizendo que o monte Horebe era santo. É porque Deus estava ali e o lugar onde Deus está se torna santo pela sua presença. Diga glória a Jesus. Não que fosse um lugar sagrado. Aliás, irmãos, isso não tem cabimento, irmãos, é a coisa mais estapafúrdia do mundo. Uma pessoa tem experiência com Deus em determinado lugar, então sacraliza-se o lugar e começa a fazer romaria para o lugar. Jesus, fazem misericórdia. Não entenderam nada. Fala assim, não entenderam nada. A pessoa teve experiência com Deus, ao invés de buscar o Deus da pessoa que teve tal experiência, acha que o lugar é mágico ou místico ou tem alguma coisa diferente. Não, Deus é santo. Fala para um lado, Deus é santo. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que Deus fez isto? Outras manifestações de Deus, Ele não mandou a pessoa tirar o sapato. Nas mesquitas árabes, até hoje tem o costume de tirar o sapato. E eles fazem isso com base nisso aqui e em outros escritos deles também. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas olha só como são as coisas. Certas experiências da pessoa, para o momento, para o local, e Deus tinha algum objetivo ali no momento. Nós não podemos ficar eternizando algumas coisas que são particulares. Diga glória a Jesus. Senão nós vamos agora para a doutrina que nós temos que entrar na igreja descalços. Fazem misericórdia. Não, essa foi a experiência de Deus com Moisés nesse caso. Em outros casos, Deus não mandou tirar o sapato. Diga glória a Jesus. Por que Deus fez isso com Moisés? Deus estava levantando o povo, Deus estava trabalhando com este homem que haveria de ser o líder deste povo, ao qual Deus estava trabalhando, e Deus estava querendo ensinar aqui o quê? Reverência. Porque os irmãos vejam que Moisés viu a sarça ardendo e foi lá por curiosidade. Então Deus queria trazer reverência para tirar, extirpar do coração dele toda curiosidade. Fala para o mundo lado, Deus não gosta de curiosidade. Diga glória a Jesus. Deus não gosta. Manifestações sobrenaturais, quando Deus está fazendo alguma coisa, pessoas olhando. Muitas vezes quando Jesus foi fazer algo de maior monta, Ele mandava as pessoas saírem. Por quê? Irmão, já pensou se Deus, para agir numa reunião, tem que mandar a gente sair porque a gente é curioso? Misericórdia. Fazem misericórdia. E quando Jesus estava em carne na terra, teve gente que Ele mandou, sai daqui. Por quê? Porque se a pessoa continuasse, Jesus não podia fazer nada. Porque a curiosidade impede, bloqueia a ação de Deus. O poder de Deus não se presta para a satisfação da curiosidade humana. Fazem misericórdia. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus.
Salmo 89 diz assim: Deus deve ser em extremo reverenciado. Fala para o irmão do lado: reverencie o Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Irmãos, Deus falou ali para Moisés mesmo em Êxodo 19: ser-me-eis um reino sacerdotal, um povo santo. Santos sereis ao Senhor, porque eu sou o vosso Deus. Diga glória a Jesus. Então Deus, aqui com este ato de mandar ele tirar os sapatos, estava querendo dizer sobre santidade. Estava querendo dizer o seguinte: para a pessoa entrar na presença de Deus, a pessoa precisa se despojar daquilo que nos faz ter contato com este mundo. Irmãos, porque o contato com este mundo acaba nos sujando. É também esse o significado de João capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: aquele que já está lavado não precisa ser lavado novamente, senão somente os pés. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, para entrar na presença de Deus tem que haver um preparo. Fala para um lado: tem que haver um preparo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para encerrar hoje, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Deus se identificou a Moisés, disse quem era, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus se identificou como o Deus dos antepassados, o Deus daqueles homens a quem Deus tinha feito a promessa de um grande povo. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lá do Deus se identifica. Nas ações de Deus, Deus sempre deixa as suas marcas, as suas impressões digitais. Diga glória a Jesus. Marcas da ação de Deus. Deus disse isso para não gerar confusão. Moisés encobriu o seu rosto e temeu olhar para Deus. Fala para um lado: tenha temor de Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, queremos arder com a tua presença, arder com o poder do Senhor. Meu Deus, desperta-nos. Senhor, desperta em nós o temor ao Senhor, a reverência a Deus. Senhor, dá-nos equilíbrio de vida. Meu Deus, queremos esperar a hora do Senhor agir, esperar a hora do Senhor operar. Enquanto isso, meu Deus, queremos viver e viver o que o Senhor nos tem dado a viver. Queremos cumprir todos os papéis que precisamos cumprir nesta vida. Meu Deus, dá-nos sabedoria de vida. Em nome de Jesus Cristo, sustenta cada um. Meu Deus amado, em nome de Jesus. E Senhor, aguardamos ansiosamente pelo cumprimento das promessas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atentar, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que a estrela da alva ilumine os vossos corações, 2 Pedro 1. Senhor amado, em nome de Jesus, aguardamos a palavra, aguardamos a promessa. Sustenta-nos, meu Deus, enquanto isso. Sustenta-nos, trabalha em nós, edifica-nos, fortalece-nos. Em nome de Jesus.